Eu ouvi cada palavra. Ouvi e não pisquei. O homem estava sentado na cadeira de madeira da varanda dele, com a xícara de café na mão, me olhando de cima como se eu fosse lama de beira de estrada. Disse que eu não servia, que caminhoneiro não tinha futuro, não tinha chão, não tinha o que oferecer para a filha dele. E Eliane estava lá, do lado, olhando para o chão, não disse uma palavra. Nenhuma. Foi aí que eu entendi que a dor maior não tinha vindo da boca do velho. Tinha vindo do silêncio dela. Mas deixa eu te contar como tudo começou. Porque essa história não nasce na varanda de um fazendeiro. Ela nasce num posto de gasolina na BR-365, numa tarde de terça-feira, com o sol castigando o asfalto e a muriçoca cansada depois de 400 quilômetros carregada de soja. A muriçoca era minha parceira de vida, uma Mercedes L-11, vermelha de 1978, que meu pai chamava de teimosa e eu chamava de fiel. Ela rangia nas curvas, bufava nas subidas, mas nunca me deixou na mão. Naquele dia, eu tinha parado para abastecer, tomar um café e esticar as costas. Tinha rodado a noite toda, como de costume. Gosto da estrada de noite. O escuro filtra o que não importa. Sobra só o que é real. Foi ali que eu vi Eliane pela primeira vez. Ela trabalhava no caixa do posto. Cabelo preso, avental amarelo. Um sorriso que aparecia rápido e sumia mais rápido ainda, como se tivesse com medo de ocupar espaço. Era filha de seu Valdemar Lacerda, um fazendeiro que tinha terras entre Ituiutaba e Capinópolis. Todo mundo sabia o nome Lacerda por ali. Fazenda grande, gado fino, nome pesado. Ela trabalhava no posto nas férias da faculdade, segundo ela, para não ficar ociosa. Mas eu aprendi mais tarde que era porque o pai tinha começado a apertar os gastos sem contar para ninguém. Naquele primeiro dia, a gente não trocou mais do que 10 palavras. Ela me deu o troco, eu falei, obrigado, ela sorriu de lado. Mas alguma coisa ficou. Não sei explicar direito. É que tem sorriso que a gente carrega junto com a bagagem sem perceber. Quando eu estava de volta na cabine da muriçoca, com o motor pegando e o rádio PX crepitando lá no canto, eu me peguei pensando no sorriso dela. Aquilo me assustou um pouco. Fazia tempo que eu não pensava em ninguém assim. A Cláudia tinha saído da minha vida havia 2 anos. A gente tinha se casado novo, sonhado junto, construído junto, e depois ela foi se afastando devagar, como maré que baixa sem avisar. Um dia eu cheguei em casa e ela me disse que não aguentava mais esperar. Que casamento com caminhoneiro era casamento pela metade. Que ela precisava de um homem que dormisse no mesmo travesseiro toda a noite. Eu não discuti, nunca fui de discussão. Assinei o que tinha que assinar, ajudei ela a arrumar as malas e fiquei olhando o carro dela sumir na esquina. Depois fui lá para a garagem, subi na cabine da muriçoca e fiquei sentado no escuro por 1 hora, sem ligar o motor, sem acender a luz. Só sentado. Às vezes a dor não pede choro, pede silêncio. Depois daquilo, a estrada virou tudo. Tocava de noite, dormia de dia, comia em beira de pista, vivia no rádio PX. O pantaneiro me chamava de coruja no segundo sentido. Dizia que eu enxergava no escuro, mas tinha medo do sol. Eu ria, mas no fundo sabia que ele estava certo. A estrada é lugar bom para esconder dor. Ela te engole, te ocupa, te cansa de um jeito que quando você deita, você dorme antes de pensar. Voltei ao posto naquela semana. Não tinha motivo logístico. A rota que eu fazia passava por outro posto, mais perto, mais barato. Mas eu desviei o caminho. Fiz de conta que precisava verificar o pneu traseiro esquerdo, que andava com uma suspeita de desequilíbrio. Mentira. O pneu estava bom. Quem estava desequilibrado era eu. Eliane estava lá. Mesmo avental, mesmo caixa, mesmo sorriso que aparecia e sumia. Dessa vez a gente conversou mais.
Ela perguntou de onde eu vinha. Eu falei que tinha saído de Uberlândia. E ela disse que queria conhecer a cidade, que nunca tinha ido. Falei que não tinha muita coisa de especial, que era cidade grande igual às outras. Ela sorriu e falou que para quem nunca saiu de Ituiutaba, qualquer cidade grande é uma aventura. O caminhão atrás de mim buzinou. Me despedi. Continuei voltando. Uma vez por semana, às vezes 2. A gente foi construindo uma conversa que durava 5, 10, 15 minutos. Ela me contava da faculdade, do curso de administração, das aulas que ela gostava e das que não gostava. Eu contava da estrada, dos lugares que eu tinha passado, das histórias que o rádio PX guardava. Ela gostava quando eu falava da estrada. Dizia que eu falava dela como se fosse uma pessoa viva. Falei que era porque era. A estrada tem humor. Tem dias ruins, dias bons, dia que ela te abraça e dia que ela te cospe fora. Certa noite, depois de uma entrega em Araguari, parei no posto quase meia-noite. Ela estava no turno da noite, cobrindo uma colega. A gente ficou conversando até quase 1 da manhã, com o posto vazio e o asfalto brilhando lá fora. Ela me serviu um café que ela mesma fez, não o café do balcão, e eu percebi que tinha cuidado nisso. Aquilo me tocou mais do que devia. A gente trocou o número de telefone naquela noite. Na despedida, ela ficou na porta do posto me vendo ir embora. Eu vi pelo retrovisor. Não devia ter olhado, mas olhei. Durante 3 meses, a gente namorou escondido. Ela não queria que o pai soubesse. Eu entendia. Não gostava, mas entendia. Ela dizia que o pai era ciumento, tradicional, que precisava de tempo para entender. Aceitei. Aceitava qualquer coisa que ela pedisse naquele tempo. Estava tão habituado ao vazio que um pouco de companhia virava ouro. A gente se encontrava quando eu passava por Ituiutaba. Às vezes almoçava com ela numa lanchonete que ela escolhia, sempre longe do centro, longe de onde o pai podia aparecer. Às vezes a gente só conversava pelo telefone, ela com a voz baixa, eu na cabine da muriçoca estacionada em algum pátio de cargas. Tinha noite que eu ficava escutando a voz dela por 1 hora, 2 horas, sem ter assunto novo, só precisando ouvir aquele tom de voz que ela tinha quando estava relaxada. Se eu soubesse o que viria, teria me preparado diferente. Mas a gente nunca sabe. A vida avisa com a boca cheia de silêncio. Foi numa sexta-feira que a prima dela contou pro pai. Não foi de maldade, segundo Eliane. Foi uma gafe. Uma conversa que saiu do controle, um nome que escapou na hora errada. Seu Valdemar ficou sabendo que a filha andava com um caminhoneiro. E não demorou 2 dias para eu receber o recado. O fazendeiro queria me ver na fazenda no sábado de manhã. Eu sabia o que era aquilo. Mas fui. Porque sou assim. Não fujo de conversa, não fujo de homem, não fujo de verdade, por mais que doa. Fui de bermuda limpa e camisa passada, que era o que eu tinha de mais arrumado. Levei a muriçoca até o portão da fazenda e deixei ela do lado de fora, no acostamento. Não porque eu tivesse vergonha, mas porque ela era minha, e aquele lugar não era dela. A fazenda era grande. Bonita, daquele jeito que fazenda de gado fica bonita de longe. Porteira de ferro, cerca de arame novo, capim verde chegando até onde a vista alcança. A casa-sede era de alvenaria, varanda na frente, telhado de barro, ipê amarelo no quintal. Andei pelo corredor de terra batida até a varanda e ali estava seu Valdemar Lacerda. Uns 60 e poucos anos, gordo do jeito que homem gordo de fazenda fica. Não o gordo mole, o gordo de quem come bem e manda muito. Cabelo branco, bigode espesso, camisa de botão com as mangas dobradas até o cotovelo. Tinha mais gente. 2 filhos dele, moços de uns 30 anos, apoiados na parede com aquele ar de quem veio assistir ao espetáculo. 2 peões num canto, fingindo que mexiam num arreio.
e 2 mulheres de visita sentadas em cadeiras de vime tomando limonada. Eu percebi que aquilo foi armado. Não era conversa, era julgamento. E eu era o réu. Eliane estava lá, de pé, perto da porta, com os braços cruzados no peito e os olhos desviando dos meus. Eu olhei para ela. Ela não sustentou o olhar. Aquilo doeu mais do que tudo que viria depois. Seu Valdemar não me convidou para sentar. Ficou na cadeira dele, com a xícara de café, me olhando de cima como quem olha para algo que precisa ser avaliado antes de ser descartado. Falou que sabia quem eu era, que tinha mandado perguntar por aí. Que eu era o xodó, aquele caminhoneiro de Ituiutaba que rodava de noite, que tinha uma carretinha velha e uma transportadora pequena em Uberlândia. Disse isso com um tom que transformava cada informação numa acusação. Confirmei que era eu. Ele continuou. Disse que eu era um bom trabalhador, provavelmente, que ele não tinha nada contra trabalhador, mas que a filha dele não ia se envolver com um homem de estrada. Que caminhoneiro não era vida, que era solidão disfarçada de liberdade, que era homem que passa mais tempo longe do que perto, que não tem raiz, não tem chão, não tem como oferecer o que uma mulher precisa. Disse isso devagar, mastigando cada palavra como quem não tá bravo. Tá apenas explicando o óbvio para alguém que precisa entender. Os filhos dele não disseram nada. Os peões olhavam para o chão. As mulheres de visita trocaram um olhar rápido. E Eliane ficou parada, com os braços cruzados, sem dizer uma palavra. Senti aquilo descendo pelo peito como água gelada. Não era raiva, era aquela dor funda, de quem percebe que foi idiota de acreditar, que ficou vulnerável na hora errada, com a pessoa errada, no lugar errado. No final, ele virou o rosto para o lado com um sorriso que não era sorriso e jogou a última pedra. Você acha mesmo que minha filha vai ser feliz rodando o Brasil dentro de uma cabine de caminhão, esperando o marido em posto de gasolina, criando filhos sem pai em casa? Respirei fundo. Falei que não sabia o que o futuro guardava. Que ninguém sabe, mas que eu era homem honesto, que a muriçoca era minha, a transportadora era minha, que não devia nada a ninguém, que minha palavra tinha peso. Falei que não tinha vindo para pedir bênção nem para convencer ninguém. Tinha vindo por respeito, porque quando um pai chama, homem de verdade vai. Mas que não ia embora envergonhado de quem eu sou. Seu Valdemar me olhou por um momento. Depois virou o rosto para o lado, como quem dispensa um assunto resolvido, e soltou apenas: "Pode ir", só isso, sem mais nem menos. Como se eu fosse um empregado sendo dispensado depois da tarefa. Olhei para Eliane uma última vez. Ela continuou olhando para o chão. Virei as costas, desci os degraus da varanda e andei de volta pelo corredor de terra batida. Não corri. Não acelerei o passo. Andei do meu jeito, igual eu tinha chegado. Porque o que aquele homem não ia ter era a satisfação de me ver correndo. Quando cheguei na muriçoca, abri a porta, subi na cabine e fiquei sentado por um tempo sem ligar o motor. Olhei para as mãos. Mãos grossas, marcadas de graxa, marcadas de volante. Mãos de caminhoneiro. Mãos que o velho tinha desprezado sem nem apertar. Liguei o motor. A muriçoca acordou com aquele ronco grave que ela tem, aquele som que parece respiração de animal grande. Coloquei no primeiro. Saí devagar, sem pressa, sem olhar para o retrovisor. Mas alguma coisa tinha partido. Não sei explicar bem. Era como se uma porta que eu tinha começado a abrir tivesse sido fechada por fora, com chave, e alguém tivesse jogado a chave no mato. Naquela noite, o pantaneiro me chamou no PX. Era tarde, eu estava rodando na BR-452 com o caminhão vazio, indo buscar uma carga em Uberlândia. Perguntou como eu estava. Falei que estava bem. Ele ficou em silêncio um segundo e disse que estava me ouvindo diferente.
que quando o homem de estrada diz que tá bem com voz de quem não tá bem, alguma coisa pesada aconteceu. Ria. Falei que era coisa de cabeça. Aí ele foi direto. Xodó, eu já cruzei esse país 3 vezes de ponta a ponta. Sei quando um doutor da estrada tá com o motor falhando. Pode falar. Contei o que tinha acontecido. Não tudo, o suficiente. O pantaneiro escutou sem interromper. Quando eu terminei, ele ficou um tempo no silêncio do rádio. Aquele silêncio que só quem usa PX conhece. Não é vazio, é pensamento. Depois ele foi lá. Sabe o que o seu pai diria sobre isso? Seu Antônio diria que só envergonha quem aceita ser envergonhado. E que o cheiro de diesel vale mais do que qualquer perfume de fazenda rica. Ri pela primeira vez naquele dia. Um riso curto, mas verdadeiro. Aquilo me ajudou a dormir naquela noite. Não curou, mas ajudou. Nos dias que se seguiram, Eliane tentou me ligar 3 vezes. Atendi nas 3. Ela dizia que sentia muito, que o pai era difícil, que precisava de tempo, que ia conversar com ele, que as coisas podiam mudar. Escutei tudo com paciência. Mas alguma coisa dentro de mim sabia que palavra dita depois de silêncio na hora errada tem peso diferente. Ela tinha ficado parada enquanto o pai me humilhava. Não tinha dito nada. E agora? Me ligava para explicar o silêncio com mais palavras. Na 4ª ligação, atendi e falei com calma. Eliane, eu gostei muito de você. Gosto ainda. Mas eu não consigo ficar num lugar onde tenho que pedir licença para existir. Você merece alguém que o seu pai aprova. E eu mereço alguém que me defende quando precisa. A gente não é esse um pro outro. Ela chorou. Escutei o choro. Não desliguei na cara dura. Esperei ela terminar. Depois falei boa noite e fechei o telefone. Subi na muriçoca. Liguei o motor. Saí. A estrada de noite, como sempre, guardava segredo. Nos meses que vieram, mergulhei de cabeça na transportadora. Tinha um sócio em Uberaba, o Toninho, mineiro gordo e bom, daquele jeito que mineiro gordo é bom quando é bom de verdade. A gente tinha montado a transportadora Xodó 2 anos antes, começando com 2 caminhões e um galpão alugado. Tava crescendo devagar, mas crescendo. Eu cuidava das rotas longas, Toninho cuidava da logística e dos contatos. Funcionava porque cada um sabia o que era. Toninho percebeu que eu estava diferente quando voltei daquela época. Disse que eu estava mais calado do que o normal, e eu já era calado. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Falei que tinha terminado um namoro. Ele fez aquela cara de mineiro que quer perguntar mais, mas sabe que não deve, e voltou para as planilhas dele. Gostava muito daquele homem por isso. Fui me reconstruindo devagar, do jeito que caminhoneiro se reconstrói, na quilometragem. Cada rota era um passo. Cada entrega, uma prova de que eu existia, que valia, que tinha chegado num lugar que não era o lugar de onde eu tinha saído. Meu pai, seu Antônio, tinha morrido 3 anos antes, mas eu ainda ouvia a voz dele em certas curvas. Ele dizia que homem que trabalha de verdade não precisa de aplausos, que a satisfação vem por dentro, quieta, e é mais duradoura do que qualquer reconhecimento que vem de fora. Eu acreditava nisso. Ainda acredito. Mas às vezes, nas madrugadas longas, quando o peixe estava quieto e a muriçoca cortava o escuro sozinha, eu pensava na varanda daquele fazendeiro, na xícara de café, no olhar de cima para baixo, e no silêncio de Eliane. Não era raiva. Era aquela pergunta que a gente faz para si mesmo nas horas de fraqueza. Eu sou suficiente? O que eu construí vale alguma coisa? Tenho direito de querer mais do que isso que tenho? A resposta eu não achava na cabeça. Achava na estrada. Quando o sol nascia pela frente da muriçoca e pintava o asfalto de laranja. Quando eu chegava numa entrega no horário prometido e via o alívio no rosto do cliente,
Quando o Toninho ligava dizendo que tinha fechado um contrato novo e a voz dele tinha aquele orgulho que ele fingia que não era orgulho. Era nesses momentos que eu entendia que tinha valor. Não o valor que o velho da fazenda media, o outro. O que não tem preço de mercado. Foram quase 6 meses assim. Trabalhando, rodando, reconstruindo. O pantaneiro aparecia de vez em quando no PX, sempre com uma história nova, sempre com aquela voz de barítono que parecia vir do fundo da terra. O Coruja, paulistano magro que dizia que estrada de noite conta a história, virou parceiro de rota numa época que a gente cruzava o mesmo trecho. E o Milagre, o gaúcho enorme com a santinha no retrovisor e 30 anos sem acidente, sempre aparecia quando eu menos esperava, com aquela fé tranquila que ele carregava como carga permanente. Esses homens eram minha família de asfalto. Não se abraçam, não declaram nada, mas quando você precisa, estão no rádio, ou no pátio, ou no posto mais próximo. É assim que funciona o mundo da estrada. Foi numa dessas noites, rodando na BR-050, que o pantaneiro me chamou no PX com uma notícia que eu não esperava. A voz grossa dele saiu do estático com aquele peso que ele tem quando o assunto é sério. Xodó, você conhece as terras do Lacerda, ali perto de Capinópolis? Falei que conhecia. Ele pausou e então foi logo. Parece que o velho tá com problema sério. Ouvi falar no pátio de Uberlândia, dívida bancária grande, safra que não veio, gado vendido para cobrir metade e não cobriu. Dizem que o banco já notificou. Fiquei quieto. O pantaneiro continuou, sem malícia na voz. Não tô falando por maldade, não. Tô falando porque ouvi que uma transportadora vai ser contratada para fazer a retirada dos bens, caso a execução aconteça. Contrato aberto, por licitação de preço. Toninho poderia se interessar. Fiquei com o rádio na mão por um tempo. O asfalto passava por baixo da muriçoca. O motor cantava aquela nota constante que ele tem nas longas retas. Falei pro pantaneiro que ia pensar. Ele disse, tá bom, e sumiu no estático do PX. Fiquei pensando mesmo. Não por ganância, não por vingança. Fiquei pensando porque a vida tem uma forma de arrumar as contas que a gente não escolhe e não pede. E às vezes, nesse acerto, a gente se depara com uma escolha que revela quem de fato é. Eu sabia quem eu era. Liguei pro Toninho naquela mesma noite. Contei o que o pantaneiro tinha dito, sem mencionar minha história com a família. Só falei que era um contrato de execução de bens, que o valor podia ser interessante, que valia pesquisar. Toninho disse que ia levantar informação. 3 dias depois, ele ligou de volta. A voz dele tinha aquele peso de quem encontrou alguma coisa importante e quer entregar com cuidado. Xodó, esse contrato é real. A Fazenda Lacerda está em processo de execução. O banco abriu concorrência para a transportadora. O valor é bom. A gente tem condições técnicas de ganhar. Mas tem um detalhe. O dono da fazenda, o nome é Valdemar Lacerda. Você conhece? O motor da muriçoca ronronava lá embaixo. Conheço, falei. Silêncio de Toninho por 2 segundos. Depois, com cuidado. É aquele que te tratou mal? É, confirmei. Outro silêncio. Então ele veio com aquela lealdade tranquila que ele sempre teve. A decisão é sua, Xodó. Você manda. Eu sigo. Olhei para frente. O asfalto. A noite. O farol da muriçoca cortando o escuro como sempre cortou. Manda a proposta, falei. A gente faz o serviço. Ele perguntou se eu tinha certeza. Tenho. Porque a gente não é quem humilhou. A gente é quem trabalha. E trabalho não escolhe cliente por mágoa. Toninho ficou quieto mais um pouco. Depois saiu aquela voz grossa com um carinho que ele nunca ia admitir em voz alta. Seu pai te criou certo, Xodó. Não respondi, mas senti aquilo pousar no peito como coisa boa.
A proposta foi enviada. E 3 semanas depois, num e-mail seco de um escritório de advocacia em Ituiutaba, a transportadora Xodó foi contratada para realizar a retirada dos bens móveis da Fazenda Lacerda. Não dormi direito naquela noite. Não de ansiedade, de peso, porque sabia que no dia em que eu chegasse naquela fazenda, alguma coisa ia se fechar. Não sabia bem o quê, mas sabia que ia. Na semana anterior à operação, fui pessoalmente a Ituiutaba acertar os detalhes com o pessoal do escritório. Era uma quinta-feira de tarde, sol brabo, a cidade movimentada com mercado e movimento de interior. Tinha estacionado a muriçoca perto da Praça Central e estava andando até o escritório quando ouvi alguém me chamar. Xodó. Virei. Era Rosinha. Eu conhecia Rosinha de vista. Filha do Geraldo, caminhoneiro aposentado que tinha rodado com meu pai nos anos 80. Ela trabalhava numa lanchonete perto da rodoviária, aquele lugar simples de formica e cadeira de plástico que serve o melhor feijão tropeiro da cidade. Cabelo curto, olhos claros, rindo de um jeito que não pedia licença para ninguém. Ela tinha me visto passando e chamou sem cerimônia, como quem chama alguém que conhece de sempre. A gente tomou café ali mesmo, num bar da praça. Ela me contou que o pai estava bem, que tinha parado de rodar por causa do joelho, que ia visitá-lo no domingo. Perguntou como eu estava, como andava a transportadora, se ainda rodava com a muriçoca. Tinha uma leveza nela que era diferente de tudo que eu tinha encontrado naquele tempo. Ela falava olhando nos olhos. Ria de coisas simples. Não tinha pose. Quando falei que ia fazer uma operação de retirada de bens ali perto, ela perguntou se era coisa complicada. Falei que era trabalho, que todo trabalho tem a parte difícil. Ela acenou com a cabeça com aquele jeito de quem entende sem precisar de detalhe. Na despedida, ela falou com aquela naturalidade que ela tem. Seu pai era um homem bom, Xodó. Você é igualzinho ele, só mais quieto. Sorri, falei obrigado, e andei até o escritório com aquilo ressoando dentro de mim. Igualzinho ele, só mais quieto. Não sei por que aquilo me tocou tanto. Talvez porque era a primeira vez em muito tempo que alguém me via como continuação de algo bom, não como alguém que precisava provar que valia. No dia marcado, acordei antes do sol. Tomei café na cabine, aquele hábito velho que a Cláudia nunca gostou e que eu nunca abandonei. Liguei a muriçoca, escutei ela acordar e fui. O Toninho tinha mandado mais 2 caminhões com motoristas de confiança, mas eu tinha decidido que ia pessoalmente. Não precisava, mas precisava. Entende? Tem coisa que você precisa ver com os próprios olhos para fechar um ciclo. Quando a muriçoca entrou pelo portão da Fazenda Lacerda naquela manhã de outubro, o sol ainda estava baixo e a garoa fina molhava o capim. A fazenda parecia menor do que na memória. Ou talvez eu tivesse crescido. Os funcionários do escritório estavam lá, com prancheta e lista de bens. 2 advogados de terno que pareciam desconfortáveis com a lama. Um oficial do banco. E seu Valdemar. Ele estava na varanda. De pé dessa vez, sem xícara de café, sem filhos ao redor. Sem peões, fingindo mexer em arreio. Só ele, mais velho do que eu lembrava. Mais curvado, com um olhar que eu nunca tinha visto nele antes. O olhar de quem perdeu. Quando desci da muriçoca, ele me viu. Ficou parado. Os olhos dele piscaram algumas vezes. Me aproximei, não por obrigação, por caráter. Bom dia, seu Valdemar. Ele ficou me olhando por um segundo que pareceu muito mais longo. Depois saiu com a voz que não tinha mais o mesmo peso de antes. Bom dia. Foi só isso. Mas naquelas 2 palavras tinha um mundo de coisa que nenhum de nós ia falar em voz alta. Os homens começaram a trabalhar. Coordenei tudo com cuidado, com respeito, sem pressa desnecessária, sem tratar nada com descaso. Cada móvel, cada equipamento, cada peça que saía daquela fazenda saía com dignidade. Porque era assim que eu trabalhava.
Sempre foi. Lá pelo meio da manhã, com o sol já mais alto e a garoa tendo parado, eu estava conferindo a lista quando ouvi passos atrás de mim. Era seu Valdemar. Ele ficou parado a 2 metros, com o chapéu na mão, como alguém que veio dizer alguma coisa e não sabe por onde começar. Virei e esperei. Você tocou a operação com muito respeito, ele disse. É o meu trabalho, respondi. Ele ficou quieto por um momento. Depois, você podia ter mandado qualquer um. Não precisava vir pessoalmente. Precisava sim, falei. Outro silêncio. O vento balançava o ipê amarelo no quintal. As folhas caíam devagar. Eu fui duro com você, ele disse com a voz baixa. O senhor foi, confirmei. Ele não se desculpou com palavras bonitas. Não disse que errou de forma declarada. Mas o jeito que ele disse aquilo, com aquela voz que tinha perdido o orgulho de mentira e ficado só com o que era real, aquilo era mais do que desculpa. Era reconhecimento. O senhor vai ficar bem, seu Valdemar, falei. Ele me olhou, nos olhos, pela primeira vez de igual para igual. E eu virei e voltei para o trabalho. A muriçoca me esperava no terreiro, vermelha contra o verde do pasto. Igual sempre. Passei a mão no capô dela quando passei. Ela estava quente do sol da manhã. Parecia viva. Lá pelo meio da tarde, quando o último caminhão saiu do portão da fazenda, fui o último a ir embora. Dei uma última olhada no lugar. Na casa vazia, na varanda sem gente, no ipê amarelo que continuava lá, indiferente ao que os homens fazem e desfazem. E fui embora. Mas a história não terminou ali. Porque algumas semanas depois, num fim de tarde de quarta-feira, eu estava no pátio da transportadora em Uberlândia quando o Toninho me chamou com uma voz que eu não sabia decifrar. Xodó, tem uma moça aqui na portaria. Diz que precisa falar com você. Perguntei quem era. Ele disse o nome. Eliane. Fiquei parado por um segundo com o nome dela no ar. Eliane. Aquele nome que eu tinha guardado num canto da memória que eu achava que não ia mais abrir. Toninho me olhava esperando alguma coisa, aquela expressão dele de mineiro paciente que não pergunta, mas está disponível. Falei que ia lá. Ela estava do lado de fora da portaria, encostada no carro, um Gol prata que eu não conhecia. Tava diferente. Não era a roupa nem o cabelo, era o jeito, a postura. Ela que sempre tinha um jeito de se encolher, de ocupar o menor espaço possível, estava de pé com um peso diferente nos ombros. O peso de alguém que passou por coisa séria e saiu do outro lado sem saber bem como. Cheguei perto sem pressa. Ela me viu vindo e não desviou o olhar dessa vez. Aquilo eu notei. Ela falou logo, antes que o silêncio pesasse demais. Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Falei que ela tinha o direito de estar onde ela quisesse, que portaria de transportadora não era lugar proibido para ninguém. Ela deu um sorriso fraco. Depois ficou séria de novo e disse que queria me contar o que tinha acontecido, que achava que eu merecia saber. Dei um passo para o lado, apoiei no muro, cruzei os braços e falei que podia falar. Ela contou. Contou tudo o que eu já sabia por pedaços e tudo o que eu ainda não sabia. Que o pai tinha dívidas desde antes de ela começar a me conhecer. Que a fazenda já estava comprometida havia 2 anos. Que ele vendia gado para pagar banco, vendia terra para cobrir o gado e foi remendando o buraco até o remendo não dar mais. Que ela sabia de parte disso, mas não sabia da extensão. Que quando o banco entrou com a execução, o mundo deles caiu. E então ela disse a parte que me pegou de surpresa. Disse que quando ficou sabendo que era a transportadora Xodó que tinha ganhado o contrato, o pai ficou em silêncio por um longo tempo. Que ela esperava raiva, esperava orgulho ferido, esperava que ele dissesse alguma coisa torta. Mas ele ficou quieto. E no dia da operação, quando voltou para casa do único quarto que eles ainda tinham, ela e o pai dividindo uma casa alugada em Ituiutaba, os 2 filhos tinham ido embora quando o dinheiro acabou.
O pai sentou na mesa da cozinha e disse uma coisa que ela nunca esperou ouvir. Disse que o xodó era mais homem do que ele. Ela parou. Os olhos dela encheram, mas não transbordaram. Ela tinha aprendido a segurar, dava para ver. Eu fiquei olhando para o chão por um momento. Não sabia o que fazer com aquilo, com a dor dela, com a honestidade dele, com tudo que aquelas palavras carregavam. Depois ela disse que não veio para reatar nada, que sabia que tinha sido covarde naquele dia na varanda, que ficou com medo do pai e ficou calada quando devia ter falado, que carregou isso e que tinha aprendido caro o preço do silêncio. Mas que precisava me olhar nos olhos e falar que sentia muito, não pela situação, pela falta de coragem. Fiquei quieto por um tempo. Depois falei com calma, sem mágoa, porque mágoa mesmo eu já não tinha mais. Eliane, o que aconteceu naquele dia doeu. Não vou mentir, mas eu não guardo rancor. Seu pai falou o que ele acreditava. Você ficou calada porque tinha medo. Medo não é crueldade, é fraqueza. E fraqueza a gente supera. Parece que você está superando. Ela respirou fundo. Falou obrigada com uma voz que era pequena, mas honesta. Perguntei como ela estava. Ela disse que estava trabalhando numa empresa de contabilidade em Ituiutaba, que estava terminando a faculdade, que estava bem dentro do que era possível. Me perguntou como eu estava. Falei que estava bem de verdade, não o bem de quem esconde, o bem de quem foi, e voltou. Na despedida, ela me olhou por um segundo e disse: Você foi a pessoa mais digna que eu conheci. Eu só não soube valorizar na hora certa. Não respondi. Só acenei com a cabeça. Ela entrou no carro e saiu. Fiquei parado na calçada vendo o Gol Prata sumir na esquina. A muriçoca estava estacionada no pátio, lá atrás, vermelha e quieta. Toninho apareceu do meu lado depois de um tempo, com 2 copos de café. Me deu um sem perguntar nada. A gente ficou ali, os dois, tomando café em silêncio. Depois ele falou, olhando para o pátio com aquela calma de mineiro que guarda o que pensa até a hora certa. Essa transportadora tem o nome certo. Perguntei o que ele queria dizer. Xodó, ele falou. Quem mineiro raiz quer dizer coisa que a gente guarda com carinho. Coisa que tem valor mesmo quando ninguém está olhando. Não respondi, mas o café ficou mais quente naquele momento. Se eu pudesse dizer que a vida ficou fácil depois disso, ficaria. Mas a vida não é assim. A vida é uma estrada longa, com trecho bom e trecho ruim, com asfalto e com lama, com vento a favor e vento contra. O que muda não é a estrada, é a gente. O que a gente carrega. Como a gente enfrenta o que vem. Nos meses que seguiram, a transportadora cresceu. Não de uma vez, não com estouro, cresceu do jeito que coisa sólida cresce, tijolo por tijolo. Fechamos contrato com uma cooperativa agrícola de Uberlândia que precisava de rotas regulares até o Porto de Santos. Contratei 2 motoristas novos, rapaz de confiança que o Toninho conhecia. Aluguei um galpão maior. A muriçoca ganhou uma revisão completa, motor, freio, suspensão, porque ela merecia. Porque ela tinha me carregado por tudo aquilo e eu devia a ela o mesmo cuidado que ela sempre me deu. O pantaneiro me ligou numa noite para contar que tinha visto o nome da transportadora num anúncio de rádio em Uberlândia. A voz grossa dele saiu cheia daquele orgulho que ele nunca admite em voz alta. Ouvi seu nome no rádio, Xodó. Não foi num boletim de ocorrência, foi num anúncio comercial. Isso quer dizer que você chegou? Ri. Falei que ainda tinha muito chão pela frente. Ele disparou. Sempre vai ter. É esse o segredo. Quem para de andar, afunda. O Coruja apareceu no PX numa madrugada de rodovia, aquela voz paulistana magra igual o dono. E disse que a estrada de noite tinha contado uma história boa sobre mim.
Perguntei que história era essa. Ele falou que na parada de Uberaba, 3 caminhoneiros diferentes tinham mencionado a transportadora Xodó. Que era empresa séria, que pagava em dia, que tratava motorista com respeito. Falei que era o mínimo. O coruja respondeu: Xodó, o mínimo que você está fazendo é o máximo que muita gente não faz. A diferença tá aí. E o milagre, o gaúcho com a santinha no retrovisor, me encontrou num pátio de Ribeirão Preto e disse do jeito dele, direto, sem enrolação: soube que você fez serviço para um homem que te humilhou e fez direito. Isso tem nome. Chama caráter. Não é comum. Não joga fora. Guardei cada uma dessas palavras. Não de vaidade, de combustível. Porque tem dia que a estrada cansa e o motor da alma precisa de alguma coisa além de diesel. Teve uma noite, algumas semanas depois da visita de Eliane, que eu estava rodando a BR, Volver 50, no sentido de Goiânia, com uma carga de equipamento agrícola. Era passada a meia-noite, chuva fina, aquela garoa de cerrado que não molha e não seca, só pesa. Eu estava sozinho no trecho, coisa rara naquele corredor de carga, e a muriçoca cortava a noite com aquele ronco dela, aquele som que é metade motor e metade história acumulada. O rádio PX ficou quieto por um longo tempo. E naquele silêncio, eu comecei a pensar em tudo o que tinha acontecido. Não de um jeito pesado, não ruminando, mas do jeito que a gente pensa quando a estrada está vazia e a cabeça fica livre. Do jeito que as coisas se assentam quando não tem mais urgência, não tem mais dor fresca, não tem mais nada para resolver. Pensei em Eliane, não com saudade, com algo mais próximo de compaixão. Ela tinha crescido dentro de uma redoma que o pai construiu com boas intenções e material ruim. Orgulho no lugar de valores, aparência no lugar de caráter. E quando a redoma quebrou, ela ficou no meio dos cacos, sem saber o que pegar primeiro. Eu não a culpava mais. Culpa exige intenção. O que ela fez não foi intencional. Foi covarde. Mas covardia tem endereço. Vem de onde a gente foi criado, do que a gente foi ensinado a valorizar. Pensei nos irmãos de seu Valdemar, nos filhos que tinham ido embora quando o dinheiro acabou. Aquilo dizia tudo. Filho que some quando a fazenda vai abaixo não era filho de caráter. Era filho de herança. E herança, quando acaba, leva o filho junto. Seu Valdemar tinha plantado aquilo, não de maldade, mas plantou. E pensei em mim. No menino que cresceu vendo o pai chegar cansado de viagem, fedendo a diesel e a asfalto quente, mas chegando. Sempre chegando. Com o dinheiro contado, com a história nova da estrada, com aquele jeito de sentar na cadeira da cozinha que parecia que o homem inteiro descarregava de uma vez. Minha mãe, Dona Lúcia, ficava na cozinha preparando o café dele mesmo tarde da noite. Não reclamava. Sabia que aquilo era a vida deles e tinha escolhido aquela vida de olho aberto. Havia dignidade naquela cozinha que nenhuma varanda de fazenda ia conseguir reproduzir. Quando o pantaneiro me chamou no PX naquela noite, eu ainda estava naquele pensamento. A voz grossa dele rasgou o estático e ele perguntou se eu estava acordado. Falei que estava, que tinha carga até Goiânia. Ele disse que estava num pátio em Anápolis esperando o carregamento de manhã. Perguntou como andava a vida. Falei que andava boa. E dessa vez era verdade, sem precisar explicar. Ele ficou quieto por um segundo e depois disse: daquele jeito que o pantaneiro tem de falar as coisas como se fossem observação e não elogio. Você mudou, Xodó. Não sei bem o que foi. Mas você tá com mais chão. Mais chão? Repeti. Ele falou, tem caminhoneiro que roda muito e fica leve demais, como se a estrada fosse levando embora o que é pesado, mas também o que é sólido. Você tá com mais sólido. Parece que você sabe onde tá plantado. Fiquei com aquilo ecoando dentro da cabine por quilômetros. Mais chão. Mais sólido.
Palavras de homem de poucas palavras que por isso mesmo pesam mais quando saem. Foi nessa época que seu Valdemar me ligou. Não esperava. O número apareceu no celular e eu fiquei olhando para ele por 2 toques antes de atender. Era uma manhã de sábado, eu estava no pátio em Uberlândia fazendo a vistoria semanal dos caminhões. A voz dele tinha mudado. Não no tom, no peso. Tinha ficado mais leve e mais pesada ao mesmo tempo. Mais leve porque tinha largado o orgulho de fachada. Mais pesada porque carregava o que restou depois que a fachada caiu. Falou que sabia que não tinha o direito de ligar. Que se eu desligasse, ele ia entender. Mas que precisava dizer uma coisa pessoalmente, não por recado de filha, nem por mensagem. Deixei ele falar. Disse que tinha errado comigo, que tinha me julgado pelo que eu era na superfície sem se dar ao trabalho de olhar por baixo. Que um homem que trabalha com honestidade, que cumpre contrato com quem o humilhou, que trata bem seus funcionários e cresce na vida com o próprio suor, esse homem não é de segunda categoria. Esse homem é o que ele mesmo um dia quis ser e não foi. Parei o que eu estava fazendo. Fiquei de pé no meio do pátio com o pano de limpeza na mão, escutando aquele velho falar aquelas palavras com uma humildade que custou caro para ele. Tem gente que o orgulho come por dentro a vida toda e nunca consegue cuspir fora. Aquele homem tinha conseguido. Tarde, mas tinha. Quando ele terminou, ficou um silêncio entre nós. Não o silêncio incômodo. O silêncio de 2 pessoas que passaram por coisa séria juntas e não precisam preencher o ar com palavra à toa. Falei que aceitava o que ele tinha dito, que não guardava raiva. Que cada um vai pela vida com o que tem e aprende quando a vida ensina, e que nem sempre a lição vem na hora que a gente escolhe. Ele ficou quieto mais um pouco. Depois perguntou, com uma voz que tinha quase vergonha nela: "Você acha que algum dia a gente poderia tomar um café?" Pensei por um segundo. Pensei no quanto aquela pergunta tinha custado para um homem como ele. No quanto era diferente esse Valdemar do que estava na varanda com a xícara e o olhar de cima. Falei que sim. Que quando eu passasse por Ituiutaba, podia parar. "Obrigado", ele disse, com aquela voz que não era protocolo. Era coisa real. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o pátio. Os caminhões enfileirados. A muriçoca no canto dela, vermelha como sempre, com aquele jeito de quem já viu muita coisa e não se impressiona mais com nada. Passei a mão no capô dela e falei baixinho, porque ela merecia saber. "A gente chegou, muriçoca. A gente chegou." Tomei um café com seu Valdemar 3 semanas depois. Numa padaria simples, perto da casa alugada dele, formica e cadeira de plástico. Café coado na hora. A gente não ficou mexendo em ferida cicatrizada. Falamos de coisas pequenas, do tempo, da soja daquele ano, do joelho dele que andava dando trabalho. Ele me perguntou sobre a transportadora com um interesse genuíno que eu não esperava. Contei. Ele ouviu com atenção, sem o olhar de antes, aquele olhar de quem está avaliando para descartar. O olhar dele agora era de quem está ouvindo para aprender. Na hora de ir embora, ele me deu a mão. Um aperto firme, daquele jeito antigo que homem mais velho cumprimenta quando quer dizer mais do que a palavra permite. Caminhei até a muriçoca. Liguei o motor. Saí. E foi na saída de Ituiutaba, na curva que abre a BR-365 em direção a Uberlândia, que eu vi Rosinha. Ela estava numa banca de feira que ficava na beira da estrada, comprando verdura, com uma sacola no braço e aquele riso que não pedia licença para ninguém. Buzinei uma vez. Ela olhou, me reconheceu e acenou com o braço todo. Daquele jeito que gente simples acena, sem cerimônia, sem pose, só alegria mesmo. Parei o caminhão no acostamento. Ela veio até a janela com a sacola de verdura
e um sorriso que fazia o sol parecer coisa redundante. Perguntou de onde eu vinha. Falei que tinha tomado um café com um conhecido. Ela perguntou se tinha corrido bem. Falei que tinha. Ela olhou para a muriçoca com aquele olhar de filha de caminhoneiro, que sabe reconhecer um caminhão com história. Disse que o vermelho dela era bonito, que tinha personalidade, que a muriçoca parecia saber quem era. Falei que ela sabia. A gente ficou ali uns 10 minutos conversando na janela, ela de pé no acostamento com a sacola de verdura e eu na cabine com o motor no ralente. Falamos de coisas simples, do pai dela que estava melhorando do joelho, da lanchonete que tinha ganhado um cliente novo de merenda escolar, da estrada que aquela semana tinha tido muito caminhão parado por conta de uma obra na pista. Tinha uma leveza naquele papo que eu não sabia que ainda era possível. Não tinha nada pesado, não tinha nada para provar. Era só duas pessoas que se conhecem, conversando na beira da estrada numa tarde de sol, cada um com a sua vida no braço, sem pedir nada além do momento. Quando falei que precisava seguir, ela apontou para mim com o dedo e sorriu. Quando você passar por Ituiutaba de novo, para lá na lanchonete, tem o feijão tropeiro que seu pai adorava. Sorri. Falei que parava. Ela deu mais um aceno largo e voltou para a banca de feira, a sacola balançando no braço, o riso ainda no ar. Coloquei a muriçoca em movimento. O sol da tarde batia de frente, aquele laranja que só a estrada de Minas tem, pintando o asfalto de cor de mel. O rádio PX crepitou baixinho no canto. O som de fundo que sempre acompanhou minha vida. Aquele ruído que para quem não conhece é só interferência, mas para quem vive de estrada é o som de que não tá sozinho. Pensei no pai. Seu Antônio, que tinha rodado essa mesma estrada décadas antes, que tinha me ensinado que homem de caráter não precisa de sobrenome bonito, que tinha morrido sem ver a transportadora crescer, mas que estava em cada decisão que eu tomava, em cada curva que eu enfrentava. Em cada vez que eu escolhia fazer certo quando fazer errado, seria mais fácil. Tem dia que eu sinto ele mais perto quando tô rodando de noite, quando o silêncio abre espaço para a memória. Como se a estrada guardasse gente que a gente amou. Como se o asfalto fosse cemitério do bom tipo, lugar onde as pessoas que foram continuam existindo de algum jeito, dentro do motor, dentro do vento, dentro do barulho que a gente aprendeu a amar. Pensei na muriçoca. 40 e tantos anos rodando. Motor que já foi reconstruído 3 vezes, lataria com marca de granizo e de sol forte. Banco de couro remendado que moldou no meu jeito de sentar ao longo dos anos. Ela não era só um caminhão. Era prova de que coisa que tem caráter dura. Que não é a lataria nova que faz a máquina boa. É o que tem dentro. É o que aguentou. É o que voltou toda vez que tentaram parar. Pensei no Toninho, no Pantaneiro, no Coruja, no Milagre, nos homens de estrada que não precisam de cerimônia para ser leais, que estão no rádio quando a noite aperta. Que entendem que solidariedade de asfalto não precisa de discurso, não precisa de abraço, não precisa de nada além de uma voz do outro lado do PX dizendo que tá ouvindo. E pensei em Rosinha. Naquele riso que não pedia licença. Naquele jeito de falar olhando nos olhos. Naquela mulher que sabia o que era vida de caminhoneiro, porque tinha crescido dentro dela, e que por isso não tinha medo do que outros chamavam de fardo. Ela não via a estrada como inimiga. Via como parte da vida. Como parte de quem eu era. E isso, eu tinha aprendido da pior forma possível com outra pessoa. É tudo. É exatamente tudo. Não estava prometendo nada para mim mesmo naquele momento. A vida já me ensinou a não fazer promessa que o futuro não confirmou ainda. Mas estava sentindo alguma coisa que eu não sentia fazia tempo. Não era euforia. Era aquela coisa quieta, sólida, que fica embaixo do peito quando as coisas estão no lugar certo. Quando você não tem que fingir. Quando você não tem que pedir licença para ser quem é.
A BR-365 se abria na frente da Muriçoca como sempre se abriu. Longa, reta, honesta, sem promessa de chegada fácil. Só o caminho, só o motor, só o trabalho e a dignidade que vem dele. Eu tinha 40 e poucos anos, tinha uma transportadora com nome na rua. Tinha uma Mercedes vermelha de 78 que era mais parceira do que qualquer pessoa que tentou me diminuir. Tinha homens de estrada que me conheciam pelo que eu era. Tinha a memória de um pai que me criou certo. Tinha a paz de quem não dobrou quando tentaram dobrar. Não tinha terra herdada. Não tinha sobrenome de fazenda. Não tinha varanda de alvenaria com IP no quintal. Mas tinha o que não tem preço e não tem substituto. Tinha o meu. E quando a vida tenta te dizer que você não serve, que você é de segunda categoria, que o cheiro de diesel não combina com o projeto dela, você tem duas escolhas. Ou você acredita, ou você trabalha, você resiste, você cresce. E um dia, a vida mesma volta atrás e pede desculpa do único jeito que ela sabe pedir, te colocando exatamente onde você sempre mereceu estar. Eu escolhi trabalhar. E a Muriçoca me levou até lá. Se essa história chegou até você, se em algum momento você se sentiu nessa estrada junto comigo, aperta o like agora. Não é pra mim. É pra dizer pro mundo que história de trabalhador, história de homem que não dobra, história de gente que cresce na honestidade, merece ser ouvida. Manda esse vídeo pra alguém que tá passando por fase difícil. Para alguém que está ouvindo que não serve, que não chega lá. Às vezes uma história na hora certa muda o dia de uma pessoa. Inscreve no canal se você ainda não faz parte da família do Coração Caminhoneiro. Toda semana tem história nova nessa estrada. E a gente roda junto. Boa viagem, doutor. A estrada é longa, mas você está no caminho certo. Aqui vale uma pausa. Porque tem gente que vai ouvir essa história e vai pensar, mas Xodó não perdeu? O fazendeiro humilhou, a namorada ficou calada, ele saiu pela porta sem resposta. Onde está na vitória? Eu entendo essa dúvida. A gente foi criado pensando que vitória é barulhenta, que justiça tem fanfarra, que vingança é o ponto final das histórias de injustiça. Mas na estrada eu aprendi que nem sempre é assim. Às vezes a vitória é silenciosa como a madrugada. Às vezes a justiça chega de mansinho, sem avisar, pelo caminho que você menos esperava. O seu Valdemar não perdeu a fazenda por causa de mim. Perdeu porque o chão que ele construiu em cima de aparência não aguentou o peso da realidade. A vida não me vingou. A vida simplesmente cobrou a conta que ele devia e eu fui a testemunha, não o executor. E sabe o que é mais pesado do que uma derrota? Uma derrota na frente de quem você desprezou. Porque quando o mundo virou, eu não fui lá gozar, fui trabalhar, fui fazer direito. E aquela postura, foi mais devastadora para o orgulho errado dele do que qualquer palavra que eu pudesse ter dito naquele dia na varanda. Homem de caráter não precisa de revanche. O tempo trabalha por ele. Isso meu pai dizia. E ele sabia o que estava falando. Seu Antônio rodou esse Brasil por 30 anos, cruzou com todo tipo de gente, foi desrespeitado, foi ignorado, foi chamado de menos em muitas estradas. E nunca abaixou a cabeça. Não de teimosia, de certeza. Certeza de que o valor de um homem não é votado. Não precisa de aprovação. Não depende de quem olha. Eu lembro de uma vez, eu devia ter uns 12 anos, que acompanhei meu pai numa entrega em Uberlândia. Era sábado de manhã, ele tinha me levado de carona para eu conhecer a cidade. Na saída de um posto, um homem de carro bom buzinou para ele por causa de algum detalhe no trânsito, abriu a janela e falou alguma coisa torta sobre caminhoneiro. Meu pai não respondeu. Fechou a janela, olhou para mim e disse: Filho, quando alguém precisa diminuir outro para se sentir grande, é porque por dentro está muito pequeno. Não alimenta isso. Passa por cima. Eu tinha 12 anos e não entendi na hora.
Precisei de 30 anos de estrada e de uma varanda de fazendeiro para entender de verdade. E entendi. Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, e vou contar agora porque você chegou até aqui e merece a história toda. Semanas depois do café com o seu Valdemar, eu recebi uma carta. De correio mesmo, envelope com carimbo, letra de mão. Era curta. Dizia o seguinte: Xodó. Fui criado acreditando que homem vale pelo que tem. Demorei demais para entender que homem vale pelo que é. Você me ensinou isso sem querer. Obrigado, Valdemar. Eu dobrei aquela carta e guardei no porta-luvas da muriçoca. Ficou ali por meses, embaixo dos documentos do caminhão. Às vezes eu abria o porta-luvas procurando alguma coisa e via o envelope dobrado e pensava: a vida é estranha e boa quando a gente deixa. A Rosinha eu fui visitar na lanchonete 3 semanas depois. O feijão tropeiro era de outro mundo. Comi calado. Ela ficou falando de um monte de coisa, do movimento da lanchonete, de uma receita nova que ela queria testar, do filho do vizinho que tinha passado no vestibular. Eu escutava e pensava que era bom demais estar ali. Simples demais, sem peso, sem jogo. Ela perguntou se ia voltar. Falei que ia. E voltei. Continuo voltando. Não sei se vai ser o que parece que vai ser. Ainda estou aprendendo a não ter pressa. A Cláudia me ensinou que querer demais rápido demais queima coisa boa antes do tempo. Rosinha não precisa de pressa. Ela tem a solidez de quem sabe esperar. Tem o chão de quem foi criado na realidade. E não no sonho de aparência. E talvez seja isso. Talvez seja exatamente isso que eu precisava encontrar depois de tanto tempo. Não uma mulher que me completasse, mas uma mulher que entendesse o que eu já era, que olhasse para a muriçoca e visse história, não defeito, que ouvisse o PX e sentisse família, não barulho, que soubesse que estrada não é ausência, é presença de outro jeito. A vida não me deu o que eu queria na hora que eu queria. Me deu o que eu precisava na hora que eu estava pronto, e eu tô grato. Tô grato pela humilhação que me fortaleceu. Pelo silêncio de Eliane, que me ensinou a reconhecer quem me defende de verdade. Pelo orgulho de seu Valdemar, que me mostrou que ninguém cai sozinho quando constrói em cima do vento. Pela dívida dele, que trouxe o contrato que me deu a chance de mostrar quem eu sou sem palavras. Tô grato pela muriçoca que nunca me abandonou. Pelos homens de estrada que me conhecem pelo QRA e pelo caráter. Pelo Toninho que fica com as planilhas enquanto eu fico com o volante. Pelo meu pai que mora em cada decisão que eu tomo. E tô grato por você que chegou até o final dessa história. Porque você não ficou por causa do barulho. Ficou pelo que importa. É isso que o coração caminhoneiro é. Não é só história. É espelho. É a gente vendo na vida de outro o que a gente já sentiu, já viveu, já passou. É a confirmação de que dificuldade não é sina. É passagem. E que do outro lado da passagem, para quem não desiste, tem chegada. Aperta o like se essa história te tocou. Inscreve no canal para não perder a próxima. E se você conhece alguém que precisa ouvir que não é de segunda categoria, que o trabalho honesto tem valor, que dignidade não se compra nem se herda, manda esse vídeo. De coração. Boa viagem, doutor. Que a tua estrada seja boa e o motor não falhe. Até a próxima.